Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar. No vídeo de hoje trago para vocês um corte sensacional do Equipe F, da ESPN. Link na descrição como créditos, trazendo todas as informações do confronto mais aguardado da segunda rodada do Mundial de Clubes da FIFA, Flamengo e Chelsea. Então fica ligado e confere tudo na íntegra. Vambora pro vídeo! Quem cobre o Flamengo não tem tempo para passear em Atlantic City, não. Mendel Bilovski e Pedro Ivo Almeida estão ali pertinho do campo. O treino, tá atrasado o treino aí, Mendel? É isso aí, Plihal. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Atlantic City já foi uma grande cidade, até porque tá meio derrubada, viu, Plihal? Então, o tempo que a gente não tem pra passear não tem feito tanta falta assim. Pedro Ivo tá tomando o cafezinho dele, até porque o treino foi atrasado hoje. Tá acontecendo nesse momento, o finalzinho do treino acontece nesse momento aqui no campo da Stockton University. Treino atrasado por questões meteorológicas, né, Pedro Ivo Almeida? Meteorológicas eu gostei. O Plihal falou bem, talvez naquela época que ele já dava o pontapé na reportagem, Pascoalzinho já brilhava pelo mundo, Atlantic City já foi grande. Isso aqui já foi bom. Hoje em dia é tão tranquilo que volta e meia os jogadores vão dar uma volta na rua, sem perturbação, tranquila, vão fazer compras, muitas lojas, muitos outlets, preços bons, mas muito trabalho por aqui também. O treino foi adiado em 30 minutos, era para começar às 4 horas da tarde daqui. Começou por volta das 4h30, 4h35, 5h30, 5h35 do Brasil, por conta de uma ameaça alerta e ameaça de tempestade. Por enquanto, a tal tempestade não caiu, tomara que não caia enquanto a gente esteja aqui no link, e também muitos raios. Então, o que acontece nessa situação dos Estados Unidos, como já aconteceu em jogo do Mundial, atrasados minutos ali por conta disso, treino adiado. Começou às 4h30, aconteceu normalmente aqui no campo da Universidade de Stockton, base do Flamengo aqui em Atlantic City, como o Plihal frisou desde o início, e Felipe Luiz começa a esboçar um time que deve ter de 2 a 3 mudanças ali, pelo que já deu pra gente apurar de informação aqui pro segundo jogo. Do primeiro pro segundo jogo, então ali de 2 a 3 mudanças, uma delas praticamente já confirmada, o retorno de Alexandre fora da estreia por conta de uma fadiga muscular da sequência de jogos, 6 pelo Flamengo, 2 pela seleção, tudo como titular, jogando bastante. Foi poupado, digamos assim, tá de volta e podemos ter mais 1, 2 alterações ali no desenho que o técnico Felipe Luiz começou a esboçar hoje, aqui no gramado da Universidade de Stockton, certo, Mendel? Exatamente. Treino acabando neste momento, os últimos jogadores deixando o gramado. Arrascaeta e Luiz Araújo não participaram da atividade de hoje, aquele controle de carga, mas tem essas outras questões que o Pedro Ivo falou também, para pensar no time para essa partida contra o Chelsea. O Flamengo vem da vitória na estreia no Mundial de Clubes contra o Esperance, mas claro, um jogo totalmente diferente contra o Chelsea. Jorginho, conhece bem o Chelsea, jogou lá, concedeu entrevista coletiva hoje. Jorginho, que foi um dos destaques na estreia, mais de 90% de aproveitamento nos passes, participando dos 2 gols, uma ótima estreia do Jorginho pelo Flamengo. Ele falou o que esperar dessa partida contra o Chelsea, como pode vir o Chelsea, e também que o Flamengo vai competir contra o Chelsea na sexta-feira, nesta partida aqui no Mundial de Clubes. Vamos ouvi-lo. Acredito muito que a gente tenha chance de ganhar, confiando no nosso elenco, confiando no trabalho que a gente vem fazendo, e é jogar o nosso futebol, jogar o que a gente sabe, jogar o que o Flamengo vem jogando até hoje, e tem jogo. E vamos ver o que acontece. Acredito que esse seja um ponto de interrogação que todo mundo está apreensivo para ver como que vai ser. Então, é um ponto de interrogação, porque normalmente equipes brasileiras não atuam contra equipes europeias. Então, é um ponto de interrogação, porém, vejo o Flamengo competindo contra o time do Chelsea. É uma realidade. E com certeza a característica dos jogadores do Chelsea são jogadores dinâmicos, com potência física, com muito dinamismo. Certeza que vão tentar sair jogando de trás, vão tentar quebrar linhas, abrir o campo para poder correr, que é o que eles tentam fazer. E a gente tem que tentar fazer com que eles não façam isso, né? Esse é o que a gente deveria tentar fazer. E aí vamos ver. Tá certo aí o Jorginho, o auxiliar Rodrigo Caio, então o último a deixar o gramado aqui. Terminou o treino do Flamengo, o primeiro treino para essa partida contra o Chelsea. E o Jorginho falando então como que ele imagina o Chelsea jogando. O Bruno Henrique, depois do jogo, já havia falado também que imagina um jogo com o Chelsea dando espaço
para o Flamengo, mas também atacando o Flamengo, então é um jogo completamente diferente, mas colocando isso, na visão dele, o Flamengo vai para competir contra o Chelsea nessa partida de sexta-feira. Perfeito, Mendel. E no que ele fala aí de Chelsea se lançando, se atacando, o Flamengo tentando explorar talvez algum espaço, pode estar ali a explicação para uma das mudanças. Eu apostaria no Bruno Henrique, Flamengo com um pouco mais de campo, explorar um pouco mais de velocidade. Apostaria no Bruno Henrique como titular na sexta-feira, nesse ataque de um pouco mais de mobilidade, a ver se a gente traz alguma informação aqui ao longo da programação. Hoje o Mendel frisa muito bem, é o primeiro treino, porque ontem titulares na academia, reservas fazendo aquele treino ali com uma intensidade um pouquinho mais baixa, dia seguinte da vitória sobre o Esperance, hoje treino com uma certa intensidade, amanhã é véspera, mas apesar de ser véspera, Felipe ainda vai fazer alguns ajustes, o treinador Felipe Luiz vai mexer uma coisa aqui, uma coisa com o lado que ele está pensando para esse jogo contra o Chelsea. Amanhã também a delegação já arruma para Filadélfia, dorme por lá, jogo na sexta-feira contra o Chelsea, o mais aguardado até aqui da primeira fase. Todo mundo, quando falava de Mundial de Clubes pelo Flamengo, todo mundo queria saber da tal segunda rodada. Esse confronto contra o Chelsea, essa medição de forças entre futebol sul-americano, latino, continente americano contra o continente europeu. Então, por aqui, se a palavra de ordem era ansiedade antes da primeira partida, a palavra de ordem agora é expectativa. A expectativa está lá em cima para esse aguardado confronto contra o Chelsea. Então é isso, chegou o momento, a hora da verdade do Flamengo na fase de grupos deste Mundial de Clubes. O Flamengo volta aos treinos amanhã de manhã aqui na Stockton University, o último treino antes dessa partida contra o Chelsea. E uma última informação, hoje os jogadores do Flamengo, a delegação do Flamengo recebeu uma visita ilustre. Opa. No hotel onde o Flamengo está concentrado lá em Atlantic City, ninguém menos que o Zico, que é chefe da delegação do Flamengo, ele que tem agora esse cargo de embaixador do Flamengo, foi lá, almoçou com os jogadores, até o Jorginho disse que quis tirar uma foto com o Zico, aí um momento fã do Jorginho, foi lá, abordou o Zico com certa timidez de um fã, e nem acreditava que estava ali em frente ao Zico, e conseguiu tirar essa foto com ele, mas é legal, um gás final para esses jogadores, ter esse contato com o Zico, claro, muito legal, antes de uma partida tão importante contra o Chelsea, né, Pedro? Exato, Mendel. E um chefe de delegação honorário, porque o Zico não está exatamente ficando aqui em Atlantic City, ele fica baseado em Nova York, se desloca para compromissos até comerciais com o Flamengo e também para os jogos, mas hoje fez essa visita que deixou todo mundo com a perna meio bamba ali. O Jorginho até ficou gaguejando ali um pouco para explicar da relação, da foto, como as coisas aconteceram. Mas foi isso, no momento que começam a cair as primeiras gotas. Tomar um choque aqui, né? Acho que é hora de devolver. Segue a turma de lá. Tá começando a chover, Pierre. Pelo jeito a chuva não é fraca, não, viu? Perguntar? Não, pode, mas a gente responde depois. Em off, pode falar, pode falar. Aqui, Zé. Perguntar não, é pra perguntar mesmo? Pode? Segundo a dupla, só existe um lugar pior do que Atlantic City. Atlantic City com chuva. E você quer que os caras tomem chuva? Não, é capaz de lá ter negócio de vento, furacão, essas coisas aí. Já tinha feito a pergunta, Zé. Bora, desembucha. Não, era só pra saber, mas o Plihal falou que não era pra fazer pergunta, então... Pode fazer à vontade. Aliás, viu, o Mendel e Pedro Ivo, o prefeito de Atlantic City, o senhor Marty Small, está convidando a dupla para jantar na casa dele hoje à noite. Pô, pelo menos, então, um novo lugar para jantar, que desde que a gente chegou, a gente almoça, janta e lancha no mesmo restaurante. Agora, espero que ele tenha ouvido a nossa análise de Atlantic City. Eu posso te falar, nossa análise foi simpática. Nossa análise foi simpática. Já foi um grande... Se eu trouxesse a análise real aqui, mas é isso. Zé, um beijo pra você. Chuva perto. Beijo pra vocês também aí, bom trabalho. Beijo pra vocês, tô sabendo legal de Atlantic City. Valeu. Valeu, gente. Os dois voltam O que acontece em City. Voltam depois da chuva. Ô, Jorginho. Jorginho? Joga, hein? O Jorginho é do ramo futebol, você sabe disso, né? É muito bom jogador. Estava aqui falando com o Zé, o Gerson vai embora, o Jorginho entrou e já na primeira partida já deu uma ajeitada legal, né? Porque ele é muito bom jogador. O Flamengo jogou com 2 volantes e deu liberdade para o Gerson fazer as jogadas ofensivas. Então jogou 2 volantes, essa é uma teoria. 2 volantes, 2 meias, o Gerson e o debochado, né? E 2 atacantes. Só que o Gerson atuando mais, né, pelo lado direito, do jeito que ele gosta de jogar. Então, eu também penso como o Jorginho. É melhor jogar. Não é porque o Chelsea jogou de marcha lenta, só jogou na 3ª marcha, não botou nem a 4ª, nem a 5ª, nem a 6ª. Eu não sei quantas marchas tem o carro de Fórmula 1, mas tem 8, 9. Então, foi naquela marchinha bem suave,
para esperar esse jogo do Flamengo. Eles também estão esperando o Flamengo. Eles sabem que é osso. Então, que legal que o Jorginho conhece isso, sabe como é que o time joga, tem essa demonstração clara de espaçar o jogo pelos lados do campo, de povoar bem o meio-campo, para a bola não voltar toda hora para o campo defensivo. É o jeito do Chelsea jogar. E se pegar uma bola de 1 contra 1, você sabe que o Foden, o Palmer é terrível. Eu gosto do Neto, mesmo sendo esquentadinho. Quem é o debochado do Chelsea que você falou? O Palmer. Não, é o português. Não, o português era esquentadinho. O Zico deu esse apelido para ele de esquentadinho, porque o Pedro Neto, ele toma 2 entradinhas, ele já fica meio assim, entendeu? Sim. Ele fica meio elétrico. Não sei se vai jogar o Alexandre. Os caras do Los Angeles foram para cima dele no final do primeiro tempo. O Alexandre, eu não sei se vai jogar o Alexandre de lateral. O Alexandre é mais de lateral, mais de ficar postado, né? Eu acho que ele vai ter um pouco mais de trabalho. O Alexandre não é de conversar muito. Então, eu acho que tem jogo, gente. Tem jogo. Tô querendo ver isso aí. Eu quero saber da fase do Arrascaeta com o Zinho, mas é ali no teu pedaço. Sim. Pulgar e Jorginho ou Caicedo e Enzo Fernandes? Eu acho que os dois são bons jogadores. As duas duplas. O Caicedo é bom jogador, muito, né? O Enzo também joga. Os dois. São bons jogadores, mas eu acho que essa dupla aí do Flamengo também é um bom jogador. O Pulgar tem experiência de muitos anos de Europa, futebol italiano. O Jorginho chega agora trazendo uma nova mentalidade, uma nova forma. Você vê, temos condições de ganhar. Eu conheço o time, provavelmente conversou com o Felipe. Eu acho que assim, Plihal, no meio campo, eu acho que nós temos um bom embate. O próprio Gerson rodando ali, voltando por dentro, joga pelo lado, mas tendo liberdade para jogar. Eu acho que vai ser um bom jogo. Vai ser um bom jogo. Nós temos o Flamengo tem bons jogadores também. Uhum. Zinho, o Arrascaeta, depois do campeonato estadual, participou de 15 gols do time. 11 gols marcados, ele, aliás, é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, e 4 assistências. Olha ali, o Pedro, depois do Cariocão, fez 5 gols e deu 3 assistências. O Pedro, que foi titular na estreia do Flamengo no Campeonato Mundial, mas nos últimos jogos do Brasileiro, tem começado no banco de reservas. E o Luiz Araújo faz uma temporada muito boa, 4-4. 4 gols e 4 assistências. É possível comparar o Arrascaeta de agora com o Arrascaeta do seu melhor momento no Flamengo, que provavelmente foi em 2019? Você diria que esse é o segundo melhor momento do Arrascaeta desde que ele chegou ao clube? Eu não acho que ele está melhor do que o de 19, não, mas ele está mais decisivo, né? Até teve um debate ontem entre eu e o Pascoal de quem foi o melhor em campo. Para o Pascoal e para a FIFA também, né? Elegeram o Arrascaeta o melhor em campo. Eu não achei ele o melhor em campo. Eu achei o Luiz Araújo. Mas o Arrascaeta, há muito tempo ele é o cara diferente desse elenco, como diz o Pascoal, incomparável. Quando o Arrascaeta não joga, o time sente muito. E olha que é um elenco incomparável, que tem muitas opções. Mas o Arrascaeta, ele não é só um meia, né? Ele é um atacante, ele é um meia atacante. Ele tem aparecido como elemento surpresa toda hora dentro da área e está fazendo muitos gols. Na ausência do Pedro, com a contusão, com os problemas que teve, com a volta do Pedro ainda buscando o seu melhor ritmo, o time precisou ainda mais desse artilheiro. E esse meia virou um artilheiro. Você vê que o Arrascaeta, ele até não, durante o jogo não mantém o mesmo ritmo, mas ele sempre está num momento decisivo ali para fazer os gols. Então eu considero que é a melhor fase artilheira do Arrascaeta. É um cara muito importante, né, para esse sistema de jogo do Felipe Luiz. Ele é o que se junta ao atacante, não sei se vai ser o Pedro, se vai ser o Bruno Henrique, se vai ser o Plata. Acho que o Plata pode também ser uma surpresa com essa mobilidade ali na frente. Ele no jogo, né, contra o Esperance, fazendo primeiro essa função de atacante ali. Depois, com as outras substituições, ele vai para o lado, que eu acho que é a melhor função para o Plata também. Então, nessa indefinição, o Arrascaeta, o debochado,
ele ainda fica muito mais importante e necessário para o Flamengo no momento final, que é a hora do gol. Porque os atacantes, principalmente esse referência, não estão vivendo ainda o seu melhor momento. O Bruno Henrique mesmo, com os problemas particulares, né? Eu acho que deu uma queda. Eu adoro o Bruno Henrique, acho ele um jogador espetacular, importantíssimo. Inclusive ele bem, sem nenhum tipo de problema fora campo, que eu acho que está atrapalhando nessa concentração, nesse emocional dele, eu jogaria com ele e com o Pedro. E o Arrascaeta, claro. Então, assim, hoje está o Luiz Araújo vivendo um momento muito bom, pedindo passagem, é o jogador de confiança do Felipe Luiz e merecidamente. Mas te respondendo sobre o Arrascaeta, eu acho que a fase decisiva de artilheiro é a melhor dele. Pascoal, você acha que nesse jogo contra o Chelsea a tendência é que ele tenha muito mais dificuldade para encontrar espaços? Não, porque o Enzo não é um jogador propriamente de marcação, né? Ah, mas chega legal, hein? Não, mas não é E tem o típico. Caicedo. Não, o Caicedo Mas o Caicedo O Caicedo é um volantão. Caicedo e Enzo não é mole, Volantão não. Pra modelo se criar ali. Volante modelo Zé Elias, é de força de marcação. De vez em quando ele levanta uns 2 ou 3, não conta nada pra ninguém, que isso pode virar fofoca. Mas de vez em quando o Caicedo não ali. Caicedo foi escolhido não pela alisa, não. torcida do Chelsea, melhor jogador da temporada. Pela aplicação dele, pela vontade. Joga também. Pela determinação, ele sabe jogar. Não, mas ele é valente, hein? Ele é valente. Eu gosto do Caicedo. E o Enzo é um jogador que chega mais para perto da área. Fez até gol, né? Na primeira partida. Entrou e fez gol. Ele dominou, a bola ficou meio que apertada para ele, dominou no corpo e acabou batendo para fazer o gol. Acho também muito bom jogador, mas eu acho que tem jogo. Eu acho que continua tendo jogo. Quanto ao Arrascaeta, o Arrascaeta de 19 era mais lúcido nas jogadas. Ele clareava mais o jogo. A bola vinha no pé do Arrascaeta, Diego Arrascaeta também, Jesus, toda hora clareava o jogo, porque 2 caras que encontravam os companheiros de maneira perfeita dentro de campo. Então, clareava muitas jogadas para o time do Flamengo. Mas eu acho o Arrascaeta um jogador acima do nível do que temos no futebol brasileiro, ele é muito acima. O que eu acho assim, pode ser que eu erre, né, e torço para que eu não cometa esse erro, mas o que eu acho que é um ponto vulnerável em relação à disparidade de nível, vamos dizer assim, de qualidade de jogador, eu acho que o Léo Pereira com a bola nos pés, eu acho que ele é bom jogador. Tem facilidade de sair jogando, fazer inversão de jogo e tal, mas quando ele precisa fazer a função de defensor, muitas vezes, eu acho que ele passa uma certa insegurança em relação a mim, né? Eu acho que ele erra em posição do corpo, vai muito tranquilo, achando que vai resolver a todo instante. Não, tá tranquilo, tá uma situação. Eu acho que isso daí, o Felipe pode chamar um pouco mais de atenção em relação a isso, uma proteção um pouquinho melhor. Talvez o Alessandro voltando, Alexandro voltando. Talvez o Flamengo tenha uma linha de 4 defensores ali mais organizada em relação a isso, o Pulgar um pouco mais posicionado e o Jorginho ditando um pouco mais o ritmo de jogo, para evitar que o Léo Pereira fique exposto. Eu acho assim, o Léo Pereira, dos zagueiros que ultimamente no Flamengo ficaram expostos, eu acho que ele agora, nesse momento, é o que pode dar criar uma certa insegurança em relação a isso. Eu acho que aí tem que ter um... Ele é o zagueiro do lado esquerdo. do lado Como veio esquerdo. O Neto com o Palmer, você está falando por isso? Por isso que eu estou dizendo. Que eu estou dizendo, que o lado direito do Chelsea é um lado que incomoda. Os caras são muito rápidos, o Palmer tem muita movimentação. E aí a gente não sabe qual vai ser a postura e a estratégia do Flamengo. Se vai subir, fazer a pressão, dificultar logo no começo, ou se nos primeiros 5, 10 minutos pressiona, depois recua, chama o Chelsea para poder sair em contra-ataque, até porque nós não sabemos qual será a escalação, se é Bruno Henrique, se é Pedro, se é explorar contra-ataque, porque com o Bruno Henrique certamente você explora contra-ataque. Não acho a ideia do Plata ruim, não. Nesse sentido de ter muita gente. O Pedro já é o cara mais de segurar um pouco mais a bola. Então, o Felipe completa amanhã 48 jogos no comando técnico do Flamengo. São 3 títulos, né? Nesse período, e um aproveitamento de quase 77%. A gente vai mostrar os números do Felipe até agora no time profissional do Flamengo. Vocês diriam que, nesse tempo todo, é a primeira vez que o Flamengo vai entrar, não como zebra, isso seria um exagero, mas com o favoritismo do outro lado, Pascoal?
Se lembra de algum outro jogo em que o Flamengo não era o favorito? Ou, melhor dizendo, que o favorito era o adversário? Quando joga Palmeiras e Flamengo, você pode escolher o favorito. Pau a pau. Mas amanhã, convenhamos, há um certo favoritismo no Chelsea. Eu tenho comigo isso, que o Chelsea é a boca vazia, ó, favorito. Mas para você de leve, 51-49. 60-40. 60-40. Bom percentual. E acho que o Flamengo tem tudo para virar isso para ele, 60-40 para ele. Claro que eu reconheço a postura do Chelsea, o jeito de jogar do Chelsea, mas o time do Flamengo tem meios de quebrar a saída de bola do Chelsea. O Chelsea não gosta da bola quebrada. O Chelsea não gosta de sair com a bola quebrada do goleiro, a bola quebrada do zagueiro, né? Então vai precisar dar uma abafa lá. Eu não estou ensinando ninguém, né? Vai precisar dar uma abafa lá, né, para evitar esse tipo de coisa. Que eles não saiam tanto com tanto conforto para jogar. Se deixar o Chelsea com conforto para jogar, é o risco que você vai correr. A bola vai aparecer do lado do campo com velocidade, vai vir um maluco daqueles driblando para lá, para cá, sacudindo a roseira, você não sabe para que lado ele vai, e aí vai ter um grande problema. Então, para evitar esse problema, tem que marcar um pouco mais adiantado. E o Flamengo gosta disso. O Flamengo não se recusa a fazer isso. Aliás, é um dos pontos que se baseia o próprio treinador, o Felipe Luiz, de fazer essa marcação do estilo europeu. Né? Essa é uma marcação mais adiantada para evitar esse tipo de... Não dá para fazer isso o tempo todo, como o Zé Elias fala, reconheço, não dá para fazer os 90 minutos, desgasta muito. Mas também você não fica 90 minutos com a bola, nenhum time fica 90 minutos com a posse de bola. Então, um jogo dessa importância, você pode até ter menos posse de bola, mas eu não quero a bola, eu quero o gol. A minha diferença em relação à posse de bola, a trabalhar bola, a jogar entre linhas, de ter bloco alto, bloco médio, bloco baixo, a minha diferença para os outros é a seguinte: eu quero o gol. Porque o gol é que faz a diferença. A posse de bola é bonito para a estatística, bonito para o jogo é o gol, bonito para o torcedor é o gol. A estatística é bonita, são números maravilhosos, eu gosto, eu leio, eu sempre dou valor a isso, mas... eu quero o gol. Se eu ficar com 30%, eu já vi time ganhar com 30% de posse de bola. Até menos. Com 30%. Ele, pum, fez um gol, acabou o jogo. A Inter do Mourinho foi campeão, a tripleta, jogando assim. Sim. Um ônibus lá atrás e... 2010. Zinho, qual é a sua maior curiosidade em relação ao jogo de amanhã entre Flamengo e Chelsea? Comportamento do Flamengo. O Chelsea, foi o quarto colocado na Premier League, ganhou a Conference League, sim, é o título da temporada, mas oscilou muito na Premier League, nas Copas também, né, da Liga Inglesa, da Copa da Inglaterra. Para mim não é o time da primeira prateleira do futebol europeu. É uma boa equipe, é um bom elenco, mas qualquer competição da Europa que o Chelsea entre, para mim, eu não coloco como favorito. Tem bom time, tem estrutura e vai brigar ali, dependendo dos encaixes, mas eu não coloco como favorito para ganhar o campeonato na Inglaterra. O Flamengo é o principal ou um dos principais times aqui nosso. Né? Tá figurando sempre com títulos e no pelotão da frente, de Libertadores, Brasileirão, de Copa do Brasil, do que tiver. Então é muito, a minha expectativa e a minha curiosidade é o comportamento do Flamengo para encarar esse time que a gente já sabe qual é o nível dele na Europa. Eu acredito que o Flamengo tem uma postura de respeito contra qualquer adversário, mas que jogue bola. O Flamengo tem time para encarar o Chelsea. Na minha opinião, pelo que eu vi do Chelsea jogando na temporada, não é o jogo contra o Los Angeles, não. Na temporada, eu acho que o Flamengo tem elenco, por mais que tenha esse ligeiro favoritismo, muito pelo respeito ao futebol europeu, do que o rendimento que o Chelsea teve, porque o rendimento que o Chelsea teve, eu não coloco ele como favoritaço, não. Não coloco. Colocaria aí 51-49. Se o Flamengo tiver a postura do Flamengo, os jogadores experientes com o nível europeu que o Flamengo tem. Se você for pegar o time do Flamengo, são vários jogadores que jogaram na Europa. Inclusive o Gerson está aí para jogar novamente. É na Rússia, tal, mas teria bola para jogar em outros países.
Então, assim, eu acho que o Flamengo tem elenco, tem time para ter jogo sim contra o Chelsea. O Fluminense teve contra o Borussia, que eu acho que é um time aí que bate nesse patamar aí do Chelsea. O Porto está abaixo. Então, assim, respondendo, a minha expectativa é ver a postura do Flamengo. Vai encarar, vamos pro jogo, intensidade, duelo ali naquele meio-campo, vai ter esse duelo no meio-campo. Acho que o Felipe Luiz vai repetir esse meio-campo, com o Pulgar, com o Jorginho, com o Gerson e com a Arrascaeta, e aí com o Luiz Araújo. E eu vou concordar com o Pascoal. Começaria com o Pedro. Pedro, para segurar os zagueiros lá na frente, para ser o pivô. Começaria com o Pedro. O ritmo está muito intenso, está o segundo tempo, aí você tem a velocidade para colocar, você tem a mobilidade, porque o Flamengo tem elenco para isso. Então eu estou na expectativa do Flamengo jogar. Tem que respeitar, sem a bola, intensidade, marcar, pegar. Qual o futebol que não tem que fazer isso hoje em dia? Mas com a bola, o Flamengo tem elenco, tem qualidade para também ditar o ritmo do jogo. O Flamengo fez a lição de casa na estreia, com autoridade e confiança. E agora parte para um desafio de outro nível, encarar o Chelsea. Mas, diferente de outros tempos, esse Flamengo não entra em campo só para participar. Com um elenco recheado de talentos, um técnico que conhece o clube como poucos e uma base tática sólida, o Mengão chega pronto para competir de igual para igual. Jorginho, que brilhou na estreia, falou com propriedade. Vamos competir. E ele sabe o que está dizendo. Conhece o Chelsea por dentro e acredita no elenco rubro-negro. Essa confiança é o termômetro do ambiente do Flamengo. Respeito sim, medo jamais. A verdade é que o Chelsea pode até ter mais mídia, mas o Flamengo tem mais camisa. E quando se trata de decisão, quando se trata de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e agora Mundial, o Flamengo cresce. Então que venha ao Chelsea. Porque se eles estão esperando um time acuado, vão encontrar um Flamengo valente, cascudo e com sangue nos olhos. E é isso, nação rubro-negra. O papo tá lançado. Sexta-feira é dia de Flamengo e Chelsea, e a expectativa tá lá no alto. Jorginho já falou, Felipe Luiz já trabalha nos ajustes e a torcida? A torcida já tá no clima. O jogo promete e o Mengão tem bola, tem elenco e tem história para encarar qualquer gigante europeu. Agora eu quero saber de você. Quem você colocaria como titular no ataque? Pedro, Bruno Henrique ou apostaria na velocidade do Plata? Comenta aqui embaixo, dá o teu pitaco e já deixa o like se você acredita que o Flamengo pode sim sair com a vitória nesse jogão.